Boa noite, pessoal. Esse vídeo aqui é para a gente resolver uma equação diferencial. Eu vou pegar a equação que está explicada no exemplo 260 da página 260 do livro e vou fazer mais detalhadamente do que está ali, né? Ali está de modo muito conciso. Eu recomendo também que vocês deem uma olhada nas nossas notas de aula, né? Ali na Google Classroom, que na nota de aula número 4, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Na nota de aula número 4, se você abrir lá no final, tem um exemplo parecido, não igual, mas parecido, semelhante com esse que eu vou fazer, tá aqui, ó. Que é justamente uma equação diferencial ordinária, uma EDO com função de Heaviside, que nós vamos resolver por transformada de Laplace usando o método das frações parciais. Então, é um exemplo, digamos assim, semelhante, tá? Que você deve ler. Ali eu já fiz esmiuçado, eu tirei do livro também. Só que esse aqui da página 260, eu vou fazer aqui nesse vídeo com vocês. Então, a ideia aqui da página 260 é a seguinte, olha, imagina um circuito RLC, tem um capacitor, uma resistência, um indutor, e de 0 até 5 segundos a chave fica aberta e não tem tensão, não tem DDP, diferença de potencial no circuito. Em 5 segundos fecha a chave, fica 15 segundos com 1 volt. Depois, quando chega em 20 segundos, eu desligo a chave de novo. Então, de 5 segundos a 20 segundos, o circuito fica submetido a uma tensão, uma DDP, depois desliga de novo. O que será que vai acontecer com a carga nas placas do capacitor? Essa que é a ideia. Claro, se você tiver a variação da carga no capacitor com o tempo, a derivada da carga é a corrente. Você tem também a corrente no circuito, né? Então é isso que ele diz aqui na página 260. É um problema bem interessante. Então, vamos começar aqui escrevendo a equação, né? A equação então é a seguinte. 2y, duas linhas, mais y' mais 2y igual ao g de t. É justamente esse g de t que vai representar a chave no circuito, né? Que fica sem passar nenhuma DDP de 0 a 5, de 5 a 20 passa a DDP, a diferença de potencial, e para cima de 20 é 0 de novo. Então, essa g de t, ela é da seguinte forma. Ela é 1 para tempo entre 5 e 20, e ela é 0 para tempo entre 0 e 5 e para tempo maior que 20. Outra coisa, quais são as condições iniciais, né? Segundo o enunciado do problema no livro, as condições iniciais são y de 0 igual a 0, quer dizer, carga inicial nas placas do capacitor é 0, e corrente inicial no circuito, y' de 0, é igual a 0 também, tá certo? Bom, a ideia é tacar a transformada de Laplace nessa equação diferencial e resolvê-la, mas para a gente fazer isso, seria bom reescrever essa g de t. Quanto é que é o L de g de t escrito dessa forma? Dessa forma não dá, né? Então a gente teria, quer dizer, em primeiro lugar vamos fazer um gráfico aqui para tentar visualizar essa g de t. Acho que um gráfico ajudaria a gente, né? Aqui, ó, deixa eu fazer aqui um gráfico. Aqui você tem o eixo vertical da g de t, aqui você tem o eixo horizontal. Então a função está dizendo que seria o eixo t, o eixo do tempo. Então a função está dizendo o seguinte aqui no enunciado. De 0 até 5 segundos, ela vale 0. Digamos que o 5 está aqui, que o 20 está aqui. De 0 até 5, ela vale 0, né? Fica aqui no 0. Aí a partir de 5, bola aberta aqui, ela vai para 1. Digamos que o 1 esteja nessa altura aqui. Então aqui já é bola fechada. Aí ela vai até 20. Aqui está o 20. Né? Deixa eu colocar aqui. Tá lá, tá certo? Aqui ela vale 1, nesse trecho aqui de 5 até 20. Então será que a gente consegue reescrever essa fórmula aqui dessa função em termos das funções de Heaviside? Porque daí a gente já sabe calcular a transformada de Laplace. Claro que dá. É só você perceber que essa g de t aqui, ela na verdade vai ficar igual a quanto? G de t igual a U5 de t menos o 20 de t. O 5 de t faz esse primeiro salto aqui. Se fosse só o 5 de t, seria só isso aqui, para sempre. Menos o 20 de t produz esse salto para baixo aqui, tá certo? Em 20. Então agora a gente pode reescrever nossa equação diferencial assim, né? 2y, duas linhas, mais y' mais 2y igual a U5
de t menos o 20 de t. Tá certo? Opa, deixa eu ajeitar aqui. Aqui para vocês poderem ver, né? Bom, vamos tacar então transformada de Laplace. Então já vou aplicar a transformada dos dois lados e vou usar a linearidade e vou distribuir a transformada. Então vai ficar assim, 2 vezes transformada de Laplace de y, 2 linhas, mais transformada de Laplace de y', mais 2 vezes transformada de Laplace de y, igual transformada de Laplace do U5 de t, menos transformada de Laplace do U20 de t. Tá lá. Mas a gente já esteve vendo aí num outro vídeo, vou até relembrar aqui para vocês, né, que a transformada de Laplace de UC de t, da função de Heaviside, a gente já tem a fórmula aqui, né? Tá aqui, ó. Quem não se lembra? Tá aqui, a gente viu, tá aqui na nota de aula 4, ó. Tá lá. A transformada de Laplace de UC de t é e elevado a menos s sobre s. Vamos aplicar essa fórmula aqui, né? Então vamos lá. E antes vamos aplicar também aquelas fórmulas operacionais que a gente já estudou antes também, né? Lembra das fórmulas operacionais? Por exemplo, quanto que é a transformada da segunda derivada, né? Então vai ficar 2 vezes, abre parênteses, s, fão de s, lembrando que o fão de s é a L de y, né? Menos, aqui desculpa, s ao quadrado, né? Faltou o quadrado, s ao quadrado, f de s, a segunda derivada, menos s de y de 0, menos y' de 0. Essa é a fórmula correta. Mais, aí transformada da primeira derivada, s f de s menos y de 0. E aí mais 2 vezes L de y fão de s. Tá certo? Igual. Aí, bom, aí vamos aplicar aqui a fórmula da transformada da UC de t. Então vai ficar e elevado a menos 5s sobre s menos e elevado a menos 20s sobre s, tá certo? Bom, lembra que nas nossas condições iniciais aqui, ó, o y de 0 e o y' de 0 são 0. Então vai simplificar muita coisa aqui, né? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, isso aqui vai tudo sumir. O que vai sobrar aqui nessa equação? 2s ao quadrado é fão de s. Esse aqui 0, esse aqui 0, mais s f de s, mais 2 f de s, igual a e elevado a menos 5s menos e elevado a menos 20s, tudo isso dividido por s, tá certo? Claro que eu posso pegar esses f de s e colocar tudo em evidência, eu vou chegar à seguinte conclusão, o meu fão de s, veja que o fão de s é a transformada, ainda não é a solução, mas é a transformada de Laplace da solução. O meu fão de s é igual, vai ficar o seguinte, né? e elevado a menos 5s menos e elevado a menos 20s, dividido por o s que já estava aqui, vezes, quem que veio aqui para baixo? 2s ao quadrado, mais s, mais 2, tá certo? Então, esse é o meu fão de s. Aí o livro faz a seguinte sugestão, ali na solução dele, né, que está na página 260. Ele dá uma sugestão aqui nesse ponto. Ele diz o seguinte, olha, vamos entender e escrever esse f de s como sendo as exponenciais e elevado a menos 5s menos e elevado a menos 20s vezes um hzão de s. É óbvio que no caso, esse hzão de s ele é igual a 1 sobre s vezes 2s ao quadrado mais s mais 2, né? Por quê? Porque é justamente a expressão que estava aqui do outro lado, tá certo? Justamente a expressão que estava aqui do outro lado. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tá aqui. Tá legal? Então, é uma sugestão. Por que ele está fazendo essa sugestão? Pelo seguinte, você se lembra dos teoremas de deslocamento que a gente estudou? Vocês se lembram dos teoremas do deslocamento que a gente estudou? Eram 2 teoremas, né? Vamos escrever aqui. Vou até colocar com a caneta vermelha. Você tem aqui uma observação, né? Vamos fazer uma observação aqui. Observação.
Vamos fazer uma observação aqui. Primeiro, o teorema do deslocamento que a gente viu, ele dizia o seguinte: a transformada de Laplace de 1c de t f de t menos c vai dar igual a e elevado a menos cs vezes f de s. Esse era um dos teoremas. O segundo teorema do deslocamento era transformada de Laplace de e elevado a ct vezes um f de t, ele é igual a um deslocamento no f de s menos c. Então nós temos que ter em mente esses dois teoremas aqui enquanto a gente estiver lidando com o exercício. Por exemplo, esse teorema aqui, o primeiro, ele já diz pra gente, ó, quando eu tenho uma exponencial vezes um f, é só fazer um deslocamento na f'. E quem que é f'? F' é a transformada do f'. Então aqui, ó, aqui no nosso problema tem exponenciais multiplicando o h'. Então se eu resolver o h', descobrir a transformada inversa do h', o efeito dessas exponenciais multiplicando vai ser o mesmo efeito aqui. É só pegar a hzinho que vai sair daqui e fazer hzinho de t menos c vezes o c de t. Por causa claro, vai ter que fazer isso duas vezes, porque tem duas exponenciais multiplicando. Quer dizer, a ideia dele é a seguinte: se eu considerar, né, considerando o quê? Deixa eu colocar aqui. Considerando o quê, né? Se hzinho de t é igual à transformada inversa L a menos 1 do h de S, então o yzinho, que é o que eu estou buscando, é a solução, né? Yzinho de t vai ser, porque o h ele está multiplicado pelas exponenciais. Se não tivesse as exponenciais, o próprio hzinho já era a solução, y de t. Só que o h está multiplicado pelas exponenciais, então vai entrar esse teorema aqui. A solução, na verdade, vai ser não apenas o hzinho, mas vai ter essa influência aqui. Vai ser, a solução do problema seria o 5 de t vezes hzinho de t menos 5 menos o 20 de t vezes hzinho de t menos 1. De certa forma, a gente já escreveu aqui o que seria a solução, o y de t. O problema é o seguinte, a gente não tem o hzinho. Como achar esse hzinho? Bom, você tem aqui o hzão, tem que descobrir a transformada inversa desse hzão. Frações parciais, lembra do frações parciais? Vamos voltar lá na nota de aula. Lá na nota de aula e nas nossas aulas também, eu cheguei a discutir com vocês sobre frações parciais. Acho que está na nota de aula 3, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui na nota de aula 3. Aqui, ó. Nota de aula 3. Olha lá. Lá no final, tem até a fotinha do Gauss aqui que eu coloquei, né? Por causa do teorema fundamental da álgebra. E depois eu mostro aqui, ó. Aqui. Vamos dar um zoom aqui, vamos aumentar. Olha lá, o teorema das frações parciais. Toda vez que tiver um termo desse tipo aqui no denominador, você abre assim. E quando tiver um termo do segundo grau no denominador, você abre assim. Então vamos usar esse teorema aqui, ó. Para quem? Para o hzão de S, tá certo? Então esse hzão de S, vamos colocar assim, frações parciais, né? Frações parciais para h de S. Tá certo? Quer dizer, vamos aplicar essa técnica no h de S. Como é que vai ficar então? Vai ficar assim, hzão de S igual a, seria A sobre S, mas aí como o outro termo é um termo, pode perceber aqui, do segundo grau, aí entra lá o que eu mostrei para você na tela do computador, o teorema das frações parciais. Como aqui tem um polinômio de segundo grau, a gente vai fazer BS mais C. BS mais C. Dividido por quem? Dividido pelo 2S ao quadrado, né? 2S ao quadrado mais S mais 2. Aí a gente tem que fazer as contas, né? Vamos fazer essas contas aqui. Essas contas aqui o livro não faz, né? Vamos desenvolver, vamos detalhar aqui como é que ficaria. Você tira aqui o mínimo, né? S vezes 2S ao quadrado mais S mais 2. Aí vai ficar aqui azão vezes 2S ao quadrado mais S mais 2. Estão acompanhando aí? Mais, aí aqui fica BS mais C vezes o Szinho, certo? Ah lá, estou desenvolvendo. Organizando aqui esse numerador, como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar, quem que tem S ao quadrado aqui? B, né? E esse A, então fica
2a mais b vezes o s ao quadrado, certo? Aí quem que tem s aqui? Mais a mais c vezes s, mais 2a. Ficou assim o numerador. Denominador, s vezes 2s ao quadrado mais s mais 2. Então, se você comparar aqui esse numerador aqui com cadê o hzão de s original? O hzão de s original é 1 no numerador. Então, resultado, isso aqui vai ter que ficar assim. Vai ficar 2a mais b igual a 0, a mais c igual a 0 e 2a igual a 1. Então você já tira aqui, evidentemente, que a é igual a meio, por causa dessa última equação, c igual a menos meio, por causa da penúltima equação. E como é que 2a mais b vai ser 0? 2a mais b vai... Bom, se a é meio, então 2a, isso aqui está dando 1. Quer dizer, b, na verdade, é menos 1. Né? 2a, 2 vezes meio dá 1, b igual a menos 1. B igual a menos 1. Então, quer dizer, como é que a gente fica aqui? A hora que a gente for reescrever, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte aqui, ó. Vai ficar hzão de s igual, de acordo com as contas que eu acabei de fazer ali na outra página, meio sobre s, aí mais bs mais c, o b é menos 1, né? Então ficou menos s mais, não, menos s menos meio sobre 2s ao quadrado mais s mais 2. Então vou botar esse menos aqui em evidência, vai ficar meio dividido por s menos s mais meio, certo? Sobre 2s ao quadrado mais s mais 2. Essa aqui é a expressão que a gente caiu para h de s. Agora veja, nós temos que nos lembrar também disso aqui, ó. Tem esse outro teorema do deslocamento. Se a gente conseguir enxergar ali naquela expressão, a primeira expressão é muito fácil, né? Esse meio de cabeça, né? Que transformado de Laplace que dá meio dividido por s. Bom, 1 sobre s é transformada de 1. Então meio sobre s é transformada de meio. Tá certo? Então esse aqui eu já sei que a transformada inversa vai dar meio. Mas e a transformada inversa desse aqui? Tá difícil, né? A gente tem que mexer um pouco nessa expressão. Mas vamos tentar mexer nela lembrando desse segundo teorema do deslocamento. Se a gente chegar num fão que a gente já conhece, só que deslocado, opa, a gente resolve a parada. Por causa desse teorema, segundo teorema do deslocamento. Então o que eu percebo aqui? Eu percebo o seguinte, vamos dar agora uma trabalhada aqui, né? Será que vocês conseguem enxergar de lápis? Será que o lápis... parece que fica bom aí, né? Porque eu vou rascunhar aqui essa segunda parte aqui, ó, que é essa aqui que está causando problema. O que a gente pode analisar nisso aí? Em primeiro lugar, o que é esse 2s ao quadrado mais s mais 2? Eu estou imaginando o seguinte, ó, se eu colocar o 2 em evidência, fica s ao quadrado mais meio s mais 1. Tá certo? Agora, vamos tentar completar quadrado, né? O que seria completar quadrado? Seria reescrever isso aqui como um s mais b elevado ao quadrado, que seria s ao quadrado mais 2bs mais b quadrado. Ó, se eu comparar essas duas expressões, eu vou perceber o seguinte, esse meio aqui, ele seria o 2b, meio igual a 2b. Isso implica que b é 1/4, b igual a 1/4. Que implica que esse b quadrado seria 1 sobre 16. Então, completei quadrado, quer dizer, essa expressão aqui, na verdade, é 2 vezes. No lugar disso aqui, você pode colocar s mais 1/4 ao quadrado. É claro que se você expandir s mais 1/4 ao quadrado, vai dar isso aqui, né? S ao quadrado mais meio s mais 1 sobre 16. Você vai falar que não tem 1 sobre 16, tem só 1. Então a gente completa colocando aqui fora 15 sobre 16. A hora que você tiver esse 1 sobre 16 que vai surgir aqui, mais 15 sobre 16, volta nesse 1 que você tinha antes. E os outros termos que vão surgir aqui são s ao quadrado, que você já tem, e meio s, que é 2 vezes o primeiro pelo segundo, que você já tem também. Então aqui dá s ao quadrado
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, meio S, mais quadrado do segundo, 1 sobre 16. Aí mais 15 sobre 16 para completar 1. Completei quadrado, tá certo? Apenas uma observação. Agora eu posso reescrever ali da seguinte forma. Aquele H de S vai ficar igual. Igual, vou subir aqui. Vai ficar igual. O que a gente pode colocar ali? Meio, né? Meio sobre S menos S mais meio aqui em cima e aqui embaixo. 2 vezes, e aí vai ficar aquela expressão ali. S mais 1/4 ao quadrado mais 15 sobre 16, né? Então, veja, esse meio você pode quebrar em 1/4 mais 1/4. Ficaria meio S menos, vou deixar esse 1 sobre 2 aqui, esse sobre 2 aqui, né? 1 sobre 2, vezes S mais 1/4 ali em cima, mais 1/4 para completar o meio que você tinha, dividido por S mais 1/4 ao quadrado, mais, esse aqui seria, esse 15 sobre 16, na verdade ele é raiz de 15 sobre 4 elevado ao quadrado. Olha só que interessante, né? Já melhorou bastante essa expressão. Por quê? Olha só o que vai formar aqui. Vai formar o seguinte, meio sobre S menos meio, abra um colchete aqui, vamos quebrar em 2, já que tem uma soma aqui no numerador. Fica S mais 1/4 sobre S mais 1/4 ao quadrado, mais raiz de 15 sobre 4 ao quadrado, mais aí esse 1/4 aqui. Só que esse 1/4, a hora que eu escrever aqui 1/4 dividido por tudo isso, aqui não vai bater, né? Deixa eu escrever para você ver qual é o problema que vai acontecer. S mais 1/4 ao quadrado mais raiz de 15 sobre 4 ao quadrado. Fechou. Olha a conta que a gente ficou. O que é isso aqui? Deixa eu pegar a caneta vermelha. O que é esse negócio aqui? Vocês sabem o que é isso aqui. S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. É a transformada de Laplace do cosseno de AT. Então, isso aqui é o cosseno de AT, só que está somado 1/4. Né? É como se isso aqui for o Fão de S, que é a transformada do cosseno, isso que você está vendo aqui é Fão de S mais 1/4. Tá certo? Isso aqui, você sabe que a transformada do cosseno, quer dizer, aqui tem a ver com cosseno de AT. Você sabe que a transformada do seno, como é que é a transformada do seno de AT? Ela não é A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, não é assim? Só que aqui tem que ter A e A ao quadrado. E aqui tem A, mas aqui não. Esse A ao quadrado aqui está diferente desse A. Aqui é A ao quadrado, aqui não é A. Mas dá para a gente ajeitar isso. O que a gente faz? A gente multiplica por raiz. O que está faltando é um raiz de 15 aqui em cima. Então você multiplica aqui por raiz de 15 e divide aqui por raiz de 15. Pronto, ajeitou. Tá certo? Então ficou assim. Deixa eu escrever a linha final aqui do H de S. Finalmente, como é que ficou a Hzão de S? Hzão de S. Essas contas todas o livro não faz, por isso que é complicado para o aluno. Hzão de S igual meio sobre S menos meio, abre colchetes, S mais 1/4 sobre S mais 1/4 ao quadrado, mais raiz de 15 sobre 4 ao quadrado, certo? Mais, aí aqui, se você multiplicar por raiz de 15 em cima e embaixo, fica raiz de 15 sobre 15 vezes raiz de 15 sobre 4, dividido por S mais 1/4 ao quadrado, mais raiz de 15 sobre 4 ao quadrado. Agora ficou certinho, fecha a colchete. Quer dizer, quem que é o Hzinho de T, então? Vamos usar esse segundo teorema do deslocamento. Como ali está o seno e o cosseno deslocado, em vez de ficar só seno e cosseno como resposta, tem que multiplicar pela exponencial. Essa que é a ideia. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte. O que vai acontecer aqui? Vai ficar assim. Calma que eu já vou escrever aqui. Vai ficar Hzinho de T. Bom, a transformada do meio sobre S é meio. Menos meio. Aí aquele primeiro termo do colchete vai ficar... ali seria o cosseno, né? Então fica E elevado a menos 1/4 T vezes cosseno
de quem? De AT. Quem que é o Azinho que está ali embaixo? É o raiz de 15 sobre 4. Então fica cosseno de raiz de 15t sobre 4. Mais e elevado a também menos 1/4 t, só que agora é vezes a raiz de 15 sobre 15, né, que apareceu ali, vezes o seno de raiz de 15 sobre 4t. Raiz de 15 sobre 4t. Esse é o nosso h de t. Aí você não precisa escrever o y de t, porque vai ficar muito grande. Então você só escreve aquela expressão que eu tinha escrito antes, né? Y de t igual a 1/5 de t vezes h de t menos 5 menos o 20 de t. Essa que é a resposta do problema. Só que agora realmente ela é uma resposta, porque agora você sabe quem é o h de t. Tá certo? Agora imagina só se você for escrever, isso não vai caber na folha do papel, tá? Espero que vocês tenham curtido aí a resolução desse exercício.